E agora nós vamos falar de todo o Alto Rio das Velhas, como pessoa que percorreu a pé e de caiaque esse trecho todo, o Roninho. Tudo bom? Tudo bem, beleza. Roninho, vamos começar lá da nascente. Como é que está o Parque das Andorinhas e a região? O Parque das Andorinhas foi implantado por volta de 2006, 2007. Ele teve os últimos 4 anos com uma certa dificuldade administrativa, mas agora está com um novo convênio de gestão compartilhada com a Fundação Gorsex e teve uma melhora grande. Ele teve alguns equipamentos, estruturas depredadas, mas a Prefeitura vai fazer novos investimentos, é um parque municipal, e eu acredito que nós estamos entrando numa nova fase para o Parque das Andorinhas. Ele é muito importante, que é a nascente simbólica do Rio das Velhas, porque nascentes são muitas, né? Não é só aquela, mas é um parque que foi criado para proteger essa nascente, com um conjunto paisagístico maravilhoso, tem tríades, são locais, eu considero uma das regiões e parques aqui na proximidade mais belos de se passear. Agora lá tem um bairro crescendo no morro, na vertente na qual o esgoto cai para o lado do Rio das Velhas. Isso aí com o parque agora vai parar? Esse bairro é o bairro de São Sebastião, é um bairro, um dos primeiros bairros edificados em Vila Rica, né? Veio com a formação de Vila Rica. E durante um período, quando não tinha muita gestão do parque, o parque é uma lei de 68, ele foi expandindo para dentro das áreas próximas ao parque. Agora, com a criação efetiva do parque, com o decreto que fez a redelimitação dele, isso foi cerceado, não se tem condição mais de se expandir para dentro da área do parque. Inclusive, há lotes que invadiram, que entraram para dentro do parque, foram alguns desapropriados e outros estão em processo de desapropriação. Então isso é um grande avanço. Daqui para frente não se vai entrar para dentro das terras que precisam ser protegidas. Então a nascente do Rio das Velhas, né, histórica, nascente simbólica, e as nascentes das imediações estão preservadas? Estão preservados. O que a gente tem com o bairro e tem algumas moradias e tem todo o sistema de esgoto daquele bairro que verte para o lado do Rio das Velhas, existe uma estação de bombeamento que foi criada para poder levar esse esgoto para a bacia do Rio Doce, para depois posterior tratamento. Isso precisa operar melhor, porque é muito comum ter falha nos equipamentos, defeitos, e se lançar esgoto in natura, mesmo nesse pequeno curso de água que é o Rio das Velhas ali. Isso contamina e prejudica o rio, principalmente ameaça a própria balneabilidade daquelas áreas do parque. Mas ainda não é um risco? Não é um risco, tanto que foram feitas análises recentes e ainda é possível utilizar para o lazer. Vamos falar agora de São Bartolomeu, que é esse lugar que a gente está. Maravilhoso, o Rio das Velhas aqui, ó. Parece inacreditável, mas ele ainda está muito bem. A quantos quilômetros a gente está lá da nascente? E fala pra gente um pouco desse lugar aqui. Nós estamos aproximadamente a 9 quilômetros da nascente. Muito perto, né, da nascente, mas o rio já vai se tornando mais caudaloso e ainda com águas cristalinas, uma raridade no Rio das Velhas quando a gente começar a descer para baixo de Itabirito, que já teriam águas turvas. Aqui é muito utilizado em São Bartolomeu para banhos. Nós estamos aqui nesse local que é conhecido como Praia do 20. Praia do 20 por causa disso. As crianças vêm para cá, utilizam para nadar, as famílias vêm. E eu acho que é o maior patrimônio de São Bartolomeu. É a goiabada cascão e a paisagem natural que São Bartolomeu tem, que é o Rio das Velhas, suas praias, suas cachoeiras no entorno e essa Mata Atlântica belíssima também. Isso é muito legal. E a gente vê aqui que o rio está muito bem. Aquele é limpo, se pode nadar e todo o entorno também está preservado. Fala pra gente da Mata Atlântica, das reservas, de tudo que tem por aqui. Nós estamos aqui, a gente pode falar que são as nascentes altas do Rio das Velhas. Essa região, ela já, até por medidas, né, de políticas públicas, ela tem uma certa prioridade de proteção, porque é a região que vai formar águas para o abastecimento de Belo Horizonte.
Desde 89 foi criada a Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das Andorinhas, uma APA estadual criada com o objetivo de proteger as nascentes altas do Rio das Velhas. Isso foi muito bom, mas a gente sabe que em política pública, tanto política de Estado como política de município, as coisas não andam como devem. O Estado não é tão eficiente e a gente sabe que a gestão é muito prejudicada nesse sentido. Então é preciso avançar e sempre avançar mais nisso. Também foi criada em 2003 a Floresta Estadual do Aimi, que é o entorno de São Bartolomeu. É o que eles chamam de Mata Atlântica. Foi criado justamente porque é uma área contínua de Mata Atlântica, são mais de 8.000 hectares de Mata Atlântica no entorno de São Bartolomeu, e a Floresta Estadual do Aimi foi criada em terras da antiga Queiroz Júnior, que era uma siderúrgica que tinha em Itabirito, e foi criado para proteger 4.300 hectares dessas áreas. Isso também é muito bom. Precisa evoluir também na gestão, na relação da preservação e conservação com o desenvolvimento local, com as comunidades. Isso está mais integrado num sistema de proteção, não só por decreto, mas por uma eficiência na relação com toda a população do local. E o interessante aqui em São Bartolomeu é que a gente viu cachoeira limpinha e cachoeira alta caindo dentro do ribeirão que vem para o Velhas. Vimos também ribeirões limpinhos no meio da mata, muita Mata Atlântica, inclusive lá, onde você tem um restaurante que é um vale de nascentes e de preservação das matas. A fazenda, que a Fazenda Nascer, é uma RPPN, foi uma propriedade particular onde eu, como proprietário, transformei numa unidade de conservação estadual, perpetuando a garantia de proteção disso para próximas gerações, para quem vier a comprar. Isso é registrado em cartório e nunca vai deixar de ser uma área protegida. A intenção é justamente assegurar a proteção ali, nesse caso, de 4 pequenas nascentes que vão formar esse córrego que a gente fala, que até na classificação do Rio das Velhas é conhecido como Córrego do Roninho. E ele foi dado esse nome porque era um córrego sem nome. Naquela época, os técnicos que vieram aqui passaram a fazer uma homenagem a mim mesmo por causa do tanto que eu apoiava eles nos levantamentos na região. Esse córrego do Roninho vai formar o córrego acima, encontra com o córrego Matapau e são águas de classe especial, águas muito protegidas. E eu acho que a gente tem que continuar mantendo isso. Toda a cabeceira do Rio das Velhas devem ser de águas especiais, águas protegidas, águas de classe especial. E isso é muito bom. E tudo que faz com que altere essa qualidade de água, a gente tem que trabalhar para ser modificado. Resume para a gente a situação do Rio das Velhas em São Bartolomeu. O Rio das Velhas, aqui na região de São Bartolomeu, já tem seus esgotos tratados, isso é muito importante. É o único distrito que tem tratamento de esgoto. Tem, como já foi dito, suas praias com condição para balneabilidade e as propriedades que estão aqui, com a mudança, né, da cultura rural, vamos dizer assim, as propriedades hoje são mais protegidas, impactam menos também a região. O que a gente precisa melhorar um pouco é o manejo das estradas, a própria ferrovia, que ainda causa um pouco de impacto, mas no geral ainda é uma região em boas condições. Eu acho que poucas regiões em todo o Rio das Velhas têm essas características. A gente vai encontrar isso um pouco na região da Serra do Cipó e aqui. Agora vamos falar de Glaura. Como é que está a situação do Rio das Velhas em Glaura? Glaura é um centro urbano um pouco maior, que já tem um pouco mais de expansão, está mais próximo em Cachoeira do Campo, mas também é muito protegida a região. Glaura já está próximo da região de Campo Rupestre, então tem Mata Atlântica, mas mais Campo Rupestre, mas ainda mantém características como São Bartolomeu. O esgoto de Glaura cai no Rio das Velhas? Infelizmente, Glaura não tem tratamento de esgoto. Precisamos evoluir nesse sentido. E os esgotos de Glaura são lançados no Rio das Velhas. Quando chega em Cachoeira do Campo é que a situação fica mais complicada? Os distritos vão crescendo e os problemas também, né? Cachoeira tem maior população,
lança esgoto direto no rio, tem uma expansão urbana mais acelerada, está mais próximo da rodovia. Com isso, com a implantação de muitos loteamentos, alguns regulares, outros irregulares, a pressão é maior e é indiscutível. Tudo que acontece no entorno do rio Maracujá vai refletir na qualidade da água do rio Maracujá. O rio Maracujá ainda é um rio com grandes problemas. E aí ele cai no Rio das Velhas, começando os grandes problemas desse rio. O primeiro impacto maior que a gente pode falar de afluente é o rio Maracujá, na sua foz lá no Rio das Velhas, próximo à barragem de Jacuruí. A gente sabe que a barragem de Jacuruí está praticamente toda assoreada e o maior carreamento de material para a barragem vem do Maracujá. Então é justamente isso, porque na calha aqui a gente vai ver no curso do rio que a calha principal não carrega tanto material para a barragem. Quem carrega é seu afluente, que é o Maracujá. E pouco à frente o Rio das Velhas recebe o Rio Itabirito, que aí já vem com uma carga de mineração e também de poluição que atrapalha. O Rio Itabirito, a cidade de Itabirito já tem tratamento de esgoto, deve estar tratando em torno de 40%, 60% dos seus esgotos, mas precisa interceptar mais esgoto para aumentar esse índice. Então, a grande parte ainda vai para o rio, nós temos bastante poluição do rio por esgoto e principalmente nós temos um rio de águas turvas, que é um rio que carrega muito sedimento. A parte desses sedimentos é porque o rio Itabirito, a cabeceira dele está numa região de forte mineração, então vem da mineração, principalmente mineração de ferro, mas grande parte também vem de outros tipos de extração, como extração de areia, e é um rio que, por estar próximo de um centro urbano, recebe muito problemas vinculados às drenagens das estradas, das ruas, ligados à drenagem urbana e à drenagem das estradas vicinais rurais. Então Itabirito trabalhar o seu rio é fundamental para melhorar a qualidade do Rio das Velhas. O Itabirito já vem trabalhando, vem fazendo o seu dever de casa, como já fez a estação de tratamento de esgoto, mas precisa fazer isso em maior intensidade, até porque toda a população de Itabirito está às margens do Rio Itabirito. Então é fundamental mesmo. Eu falo que o Rio Itabirito é um rio muito belo e que tem muitas corredeiras. E eu espero, como eu gosto de remar, ainda poder remar com frequência no Rio Itabirito. Mas para fazer isso vai ter que melhorar tanto o tratamento de esgoto como o carreamento de sólidos, porque senão a gente fica em condições inviáveis para isso. Um pouco mais abaixo, em Riacima, os problemas também são graves. Aí nós vamos... Em Riacima a gente já recebeu o Rio Itabirito, Ribeirão do Peixe, já recebemos a calha do Rio das Velhas. O maior problema de Riacima está vinculado à segurança hídrica, porque a área da bacia já cresceu muito, já recebeu o Rio Itabirito, recebeu o Rio do Peixe, recebeu a calha do Velhas todinho, e quando chove muito, a gente tem problema de enchentes. E temos os problemas naturais do carreamento, ainda de esgoto, né, de Cachoeira do Campo, Amarantina, Itabirito, e temos os problemas vinculados também à própria cidade, que ainda não resolveu nem o seu problema de tratamento de esgoto, e é uma cidade próxima à região metropolitana, na região metropolitana, que vem crescendo, né, uma cidade às vezes dormitório, né, para a capital, que vem crescendo e muitas vezes de forma desordenada, e isso reflete também na qualidade da água do rio. Depois de Riacima vem Raposos, que também joga muito esgoto no rio e passa pelos mesmos problemas da anterior. Aí o ciclo é o mesmo sempre. Próximo das cidades a gente vai ter a falta de tratamento de esgoto e o crescimento da cidade impactando o rio. Raposos é da mesma forma. E numa escala maior ainda, é impressionante como as águas do Rio das Velhas, na região de Raposos, são muito turvas, indicativo de que nós temos ainda uma mineração muito forte, a montante de Raposos, e que ainda não está ordenada, regular,
Muita coisa está acontecendo que a gente não tem conhecimento, tanto na mineração de ouro, né, na retirada de cascalho do leito do Rio das Velhas, como na mineração de ferro. A gente precisa entender melhor esse processo. O fato que o Rio das Velhas, na região de Raposos, são águas muito turvas, não só no período das chuvas, mas no período da seca também. E em Nova Lima, qual que é o grande problema ou a grande vantagem do rio nessa cidade? Nova Lima nós temos ainda poluição de esgoto, acho que a gente tem grandes problemas. Mas da onde que vem o esgoto de Nova Lima? Nós temos um passivo em Nova Lima que é impressionante. Toda vez que eu passo por lá, a gente acha que resolveu, que tomou medidas, que é um antigo lixão, que é o lixão do Galo Velho, do Morro do Galo Velho. Esse lixão é na margem do Rio das Velhas, era o antigo lixão de Nova Lima, Raposos, Riacima, daquela região toda, e ele é um aterro que despenca para dentro do rio, com as cheias, com a movimentação das águas, vai solapando as margens desse aterro e vira e mexe isso está indo para o rio. Isso não foi resolvido, já foram tomadas algumas medidas, são ainda ineficientes para o tamanho do problema, isso está lá, esse lixão à margem do Rio das Velhas. E o que quer dizer isso? Toda vez que nós temos chuvas fortes, esse lixo está sendo distribuído na margem do rio. Nós vamos ver isso, a presença dele até Sabará, Santa Luzia, aquela região toda. Sacola plástica, tudo que não é degradado vai aparecer nas copas das árvores, porque com a enchente depois baixa o rio e deixa tudo de pino. Parece árvore de Natal da pior qualidade, né? Porque é uma árvore de Natal só mostrando o que o homem faz com a própria natureza, né? Depois a gente chega em Sabará, né, com o Arrudas e o Rio Caeté-Sabará. Como é que a situação está lá? O Sabará está um pouco antes, né? A cidade de Sabará está um pouco antes do encontro do Ribeirão Arrudas. Sabará ainda vai ampliando os problemas, né? Em crescente, o que tem Riacima, Raposos, chega em Sabará um rio ainda com águas muito turvas, com muito assoreamento. Também não tratou seus esgotos, a cidade de Sabará, e depois recebe no Arrudas parte dos esgotos que ainda não foram interceptados pela estação de tratamento de esgoto do Arrudas. Então, parte de Belo Horizonte ainda lança esgoto ali. Muito menos do que era no passado. Tanto que a água ali hoje a gente já começa a ouvir notícia de que já tem peixes da própria bacia do Rio das Velhas, a gente escuta notícia que estão subindo o rio. Chega a ter notícia que às vezes você tem notícia de dourado na ponte de Riacima. Mas é um peixe que eu aconselho a ninguém comer. Porque imagina a qualidade dessa carne, o que tem de microelementos de poluição num peixe desse. E ó que as pessoas, à medida que o peixe aparece, as pessoas vão comendo, né? E quando chega a Santa Luzia, fechando o Alto Rio das Velhas, a situação se complica ainda mais. Exponencialmente, né? À medida que as cidades vão crescendo, já pegou toda a região metropolitana, e aí a gente recebe na confluência do Ribeirão do Onça, que é ainda a maior parte do esgoto ainda da região da Pampulha, né, que a gente vai falar aquela região, uma parte de Belo Horizonte. Já tem estação de tratamento, já é tratado parte dos esgotos, mas ainda tem lançamento, grande parte ainda vai para o rio. Hoje se fala que já se trata 80%. Que seja os 80% tratado, fica 20%. 80% tanto do Arrudas quanto do Onça. Mas esse 20%, pelo tamanho da população de 2,5 milhões de habitantes, ainda é muito para um rio com as características que tem o Rio das Velhas. E fora isso, o que nós temos de Santa Luzia para cima, nesses últimos anos, 3, 4 anos para trás, é que nós passamos a ter um regime de chuvas mais escasso. Então o rio está diminuindo a sua quantidade de água. Diminuindo a quantidade de água, ele diminuiu o lançamento de esgoto com os esforços, né, que houveram de tratamento, né, com os projetos que foram implantados, mas em escala ainda continua muito esgoto lançando em rio com pouca água. Aumentou a população, diminuiu a água, aumentou o consumo. Faz um resumo para mim
da questão econômica do rio, da utilidade dele e qual caminho a gente deve tomar. É indiscutível a importância do Alto Rio das Velhas para o abastecimento da região metropolitana. Isso, a maior parte da população, 60%, é toda abastecida com águas do Rio das Velhas. Num período onde que a gente está numa crise hídrica muito grande, a gente tem que tomar um cuidado maior, porque também tem outros usos. Nós temos os usos para abastecimento de outras cidades, né? Todas essas cidades à margem do rio também utilizam essas águas para abastecimento, e temos usos correlacionados à mineração, temos outorgas de grande porte para a mineração, que está toda essa cabeceira do Rio das Velhas, a gente sabe o tanto que se tem de mineração. E também para a mineração de ouro, que é a Anglo Gold. E essa mineração precisa ter uma relação mais integrada e discutida com o abastecimento. Também temos um outro uso, que é na barragem de Rio de Pedras, que é para geração de energia. Mesmo assim, um uso comprometido, que hoje a barragem de Rio de Pedra está muito assoreada, e a geração de energia a gente fala que é a fio d'água, que é a água que entra é aquela que gera. Então gera muito pouca energia do potencial que tinha no passado. E é preciso ter uma integração entre esses setores, mineração de ferro, mineração de ouro, geração de energia e abastecimento humano, precisa ter uma integração maior para que a gente possa usar de forma mais eficiente e ter passar por essa crise hídrica de melhor maneira. E uma outra questão que é fundamental, isso eu não abro mão, sempre discuti, sempre coloquei, sou uma das pessoas que botou na pauta no Comitê do Velhas a discussão da crise hídrica, é que é necessário aumentar a oferta de água. E a oferta de água se aumenta nas cabeceiras, com programas de produção, de reter a água no solo. Então o manejo do solo, os projetos voltados para as propriedades rurais, que vão assegurar, manter essa água da chuva mais tempo no solo e que vai para o subsolo e vai alimentar as nascentes, os mananciais, com certeza isso que vai fazer com que não tão rápido o rio passe suas águas para o mar, né, que é o que ele faz, vai diminuir as enchentes nos grandes centros urbanos e vai segurar a água em reservatórios subterrâneos em toda a bacia hidrográfica do Alto Rio das Velhas.